Vamos lá. Volta de novo? Não. Tocamos, velho. É que essas brincadeiras levam aí editando depois, não tem mistério. Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons. E hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre empreendedorismo e não só na área de comércio exterior. Além dela, a gente vai falar de outras áreas aqui, porque eu trouxe alguns convidados especiais para falar para vocês. Aqui na minha esquerda, eu gostaria de apresentar o primeiro e grande convidado, amigo de longa data, Dr. Luiz. Por gentileza, te apresente. Olá, eu sou o Luiz, tenho a BPM Comunicação, sou, inclusive, prestador de serviço para o Arlon. É isso aí. Não é só para mim, né, cara? Pô, para mais algumas pessoas aqui da galera, e fico muito satisfeito em estar poder compartilhando as minhas experiências e contribuindo e também recebendo feedback de vocês aí sobre o que vocês estão fazendo na vida de vocês, para quem sabe eu também consigo fazer alguma coisa. E daí na minha frente temos o Dr. Sigmundo, que eu vou pegar leve hoje, porque ele tá querendo pegar um pouco do meu papel aqui de host. Conta Hoje aí pra eu gente roubo. quem tu é. Hoje eu roubo o papel de host. Uma Aqui é o Sig, eu sou especialista em tecnologia e inovação e estou aqui para tentar descobrir com quantos paus se faz uma empresa. Bonito isso, hein? Posso já te dizer que não é só pauta, tem bastante coisa. Tem prego também. Porra, né? Cara, não acaba com a minha frase de efeito, eu fiquei ensaiando ela o dia inteiro. Pau é muito foda. Veio treinando dentro do carro, né? Tu ouviu? Eu adorei, Sig, ótimo. Quantos paus se faz uma... bem Eu não legal. gosto do P. E ao lado dele nós temos a Vanessa, amiga, vizinha. Vamos lá, Vanessa, te apresenta, por gentileza. Prestadora de serviço da Royal Cargo. Também, bastante. Meu nome é Vanessa, sou natural de Porto Alegre, sou proprietária e idealizadora da marca Boutique do Pão de Ló. Estou aqui com maior honra desse convite para ajudar, na verdade, né, desmistificar aí o mundo do empreendedorismo, né, que tem muito pau, tem muito prego, mas tem muita coisa boa também que a gente pode compartilhar. Muito bom. Muito E bem ao colocado. lado dela temos a dona Diele, que já está aqui há bastante tempo. Di, te apresenta, por gentileza. Olá, meu nome é Diele Werner, profissional de Comex e Logística Internacional. Eu estou hoje para aprender com os colegas empreendedores e falar um pouquinho do dia a dia de ser intraempreendedor. Bora, toca a vinheta pra gente ouvir o podcast. Mas tem Não, uma deve vinheta, ter, na deve verdade, eu vi, não sei. é muito legal. É, sempre inventa alguma coisa. Gente, voltando agora, vamos à primeira pergunta. E eu já queria começar um pouquinho conhecendo ou passando pro ouvinte aqui um pouco do conhecimento de que vocês têm. Contando de vocês, como foi empreender, qual é a tua história empreendedora aí, como é que você começou? Conta um pouquinho aí da tua história. Luiz, primeiro, por gentileza. Legal, então, o desejo de ser empreendedor, ele nasce com a gente, eu acredito, né? Quando eu iniciei a minha carreira como empreendedor, foi após ter algumas experiências pós-faculdade. Tu tem aquele todo processo de faculdade, se forma, quer descobrir o mundo e tem que trabalhar para os outros a princípio. Quando eu estava lá, eu me sentia muito insatisfeito em estar lá trabalhando para os outros. Eu gostaria muito sempre de ter o meu negócio. E foi isso que foi o gatilho que me fez realmente tentar. Tentei a primeira vez, não deu certo, voltei a trabalhar para os outros e aí realmente... com as pessoas certas também, que eu me envolvi na época, acabei tendo a oportunidade de criar a BPM Comunicação, que é a minha empresa hoje, já fazem 7 anos e meio. Hoje eu sou o diretor comercial e administrativo da empresa e comecei fazendo tudo. Acredito que todo mundo, quando abre uma empresa, tem que fazer de tudo um pouco, né? E foi bem assim que teve essa história. Foi um desejo de 3 sócios na época, somando comigo, os 3 sócios, e que viabilizou a ideia. No começo a gente tem aquele receio, eu era muito novo, vamos dizer assim, tava com... Muito jovem, com 26 anos, e a ideia de tu abrir teu próprio negócio naquela época é uma responsabilidade muito grande, porque a partir de um certo momento que tu abre um CNPJ, tu tens uma responsabilidade da tua vida e das outras que vão entrar na sua empresa. Então, para aquele momento foi o maior desafio. E após aquilo foi bem tranquilo, assim, a gente teve todos os problemas do começo de qualquer empresa, como vocês também provavelmente tiveram e vão compartilhar aqui. Mas foi realmente, respondendo a pergunta, era o desejo intrínseco, já nasci com aquilo. Sempre foi o meu desejo de ter uma empresa, não importa qual fosse. Mas como eu sempre tinha mais afinidade com o marketing, com o desenho, inclusive a minha formação é design gráfico, com o design... Foi o caminho que me levou, com a minha afinidade, foi o caminho que me levou a abrir uma agência de publicidade e propaganda hoje. Muito bom. Vanessa, conta pra gente um pouco da tua história e por que você quis empreender. O que foi
o início aí? Então, Arlon, na verdade, acho que a dor ensina a gemer, né? Acho que esse é o princípio de tudo, assim. Acho que eu me vejo muito empreendedora desde pequena. Vendia sacolé. Já tomaram sacolé? Acho que muita gente já tomou sacolé. Não tem quem não. Era uma criança muito empreendedora, porque acredito que ter vindo de uma família de origem muito humilde fez com que eu passasse muita vontade. E eu não gosto de passar vontade assim como ninguém gosta, né? Então a gente tem que se virar, né? Tu já começa a empreender desde o início ali, sabendo que tu tem possibilidades nos teus caminhos ali. Então, eu vendia sacolé, na escola já sempre levava alguma coisinha para vender, para oferecer para as colegas. Então, eu já me via muito como empreendedora, né? Como tirando leite de pedra ali. Então, também trabalhei durante 10 anos numa empresa de telecomunicações, trabalhei com gestão de pessoas, com direção comercial, trabalhei na regional de Santa Catarina, toda a regional do DDD 47. Então, isso me deu uma visão também muito estratégica de negócios. Sou formada em administração de empresas. Sempre digo que a formação ela me deu 10% do embasamento, né? A teoria. O know-how ali na empresa que eu trabalhei, ele me deu muito mais fibra, né, muito mais garra para conseguir ter a coragem, né, de colocar o negócio. E aí foi onde, depois desse tempo dentro dessa empresa, não trabalhei em muitas empresas, trabalhei em poucas empresas por muito tempo, né? Sou da geração X, então não gostava de sujar carteira, né? Aquela coisa, sem fazer carreira e tal. E aí, então, depois que eu saí dessa empresa, me formei na faculdade, estava um pouco insatisfeita, achando que eu poderia mais. Porque eu já me via muito dona daquele negócio, né? E aí eu falei, bom, se eu presto tanto esse serviço com tanta com tanto sangue, né? Compartilho de tudo aquilo ali, sou dona daquele negócio, me preocupo tanto. Então, por que não colocar minha própria empresa? O que eu não faria por mim mesma, né? E também que vai ser super fácil, né? Trabalhar pra mim mesma, vai ser super tranquilo. Abrir o computador, né? Nossa, no meu caso, era isso. Sai a hora que eu quero, né? Entra a hora que eu quero. Deus, bem achava tranquilo. máximo, Feriadão, nem trabalha. Que Nunca. isso, sexta-feira à tarde já Pensamento. tava na praia. Sai na quinta e volta na segunda. Exatamente. E aí foi onde eu resolvi me aventurar e abrir a boutique do Pão de Ló. Pesquisei outras empresas antes também. Queria Outros segmentos, outras empresas, porque eu via muito a questão de uma franquia e tudo mais. Sabia que era alguma coisa voltada para gastronomia, porque a minha família, sendo família de italianos, então tem muita aquela coisa da comida e tudo mais, né? Então sabia que ia ser alguma coisa voltada para gastronomia, mas jamais pensava que ia ser realmente no segmento que a minha mãe, minha avó, né, criaram a família inteira com isso, né? Então, desde pequena, eu tô ali dentro da cozinha, vendo bolos acontecerem, vendo os brigadeiros acontecerem, vendo os salgadinhos e tudo mais. Não achava que seria nesse ramo, mas aconteceu, e aí depois eu vou contar um pouquinho de como é que foi esse início. Show de bola. E aí agora eu tenho o Sigmundo Preisler Jr. para nos dizer sua vida empreendedora. Que é isso. Conta para nós. Então, acho que o primeiro passo de abrir uma empresa sempre é sair da nossa zona de conforto e partir para o desconhecido, né? A primeira empresa que eu abri, que continua aberta até hoje, foi em 2010. Que bom. Que bom, Uma delas, ainda bem. Mas surgiu de uma oportunidade, não foi uma necessidade. E o que está acontecendo muito com os brasileiros é isso. Tem aberto muitas empresas por uma questão de oportunidade, ainda bem. Mas com essa gestão de outras pessoas dentro da tua organização, como o Luiz falou, você tem responsabilidade, que são pessoas que agregam no teu time, né? E aí, por um determinado tempo, eu tinha algumas pessoas trabalhando comigo, alguns projetos aprovados, e com uma decisão pessoal de depois ir para fora do país para fazer um doutorado, a gente largou de mão muita coisa que tinha na empresa, deixou ela em stand-by por um tempo, e isso fez com que a gente tivesse eu digo a gente porque eu e mais uma sócia, que no caso é minha esposa, né? Então tem nós, né? Pessoal, quanto E aí, profissional. Vamos lá. E aí, nesse momento, a gente decidiu dar esse stand-by na empresa e depois retornar com ela. Mas aqui eu tô aqui nesse momento para fazer algumas outras provocações. Depois eu quero fazer algumas perguntas ainda para o Arlon nesse momento, porque ele também, além de host desse podcast, também é empresário e já abriu algumas empresas. Vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu sei que ele vai ainda pedir a opinião da Diele, mas depois eu vou pegar a bola aqui para fazer uma perguntinha para ela. Então, como o Sig já falou, Diele, conta pra gente um pouco da tua história empreendedora e esse conceito aí que você trouxe também de intraempreendedorismo para o nosso ouvinte
saber e conhecer aí? Eu, diferente do Luiz, eu pensava até uns 25 anos assim, nossa, eu nunca pensei em ter uma empresa, eu nunca pensei e acho que eu vou fazer carreira dentro de alguma corporação, não que vou ter um CNPJ no meu nome. E daí, e foi muito Geração interessante. X. E foi muito interessante que eu tive a oportunidade, na verdade eu não tive a oportunidade, eu estava insatisfeita, eu trabalhava CLT, estava insatisfeita com aquele meu momento da vida e resolvi pensar, vou me jogar numa coisa que me dá muito prazer, que é uma coisa que eu gosto também, que na ocasião não era comércio exterior, era moda, né? Então eu abri um e-commerce de lojas de roupa social, roupa para mulheres trabalharem. Então entrei, investi, o e-commerce, o investimento é muito pequeno, só que eu mantive o emprego que eu estava na ocasião. E chegou uma hora que me ocupava tanto aquilo, embora dava uma receita, que eu dei para trás. Eu achei que eu precisava de mais segurança financeira, que eu não poderia... Chegou um momento que ou eu largava o emprego que eu tinha e me dedicava àquilo, mas eu não tinha condições financeiras de seguir naquilo. Sim. Caso eu precisasse, 1, 2 meses, o faturamento não foi bom, mas o resultado foi bem positivo. Então eu tomei a decisão de fechar a empresa, né? Isso depois de uns 2 anos, assim, eu fechei a empresa e resolvi me dedicar para o trabalho que eu estava. Então, passou aquela crise dentro da empresa, dentro do meu sentimento com relação ao que eu estava fazendo, e segui e continuei trabalhando, focando nisso, porque eu penso que faltou naquela hora aquela coisa que vocês têm no sangue, assim, de eu vou empreender, eu vou me jogar. Naquele momento, falou mais alto a parte da segurança. Então, eu passaram-se os anos, e hoje eu exerço uma atividade muito legal, que é a abertura de um departamento dentro de uma empresa. Então, eu percebi que empreender, naquela ocasião que eu tive, era mais uma fuga de um momento que eu estava passando ruim, que era decorrente do local de trabalho que eu estava, não necessariamente de uma necessidade de empreender, e sim, eu quero sair daqui a qualquer custo, né? Sim. Que não era o momento. Para ter uma segurança no outro lugar também, né? Isso, exatamente. Então, hoje eu enxergo que as habilidades que eu tenho, que eu penso que são importantes para você abrir um negócio e tudo mais, eu consigo exercer esses pontos positivos dentro de uma empresa. Então, o que eu acho que é o conceito do intraempreendedorismo, né? Você empreender, enxergar como dono, tomar aquele negócio como sendo seu e fazer acontecer. Daí o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aquilo pode virar uma empresa ou não. Até porque tu começou um departamento aí, essa tua última experiência era sem norte algum, né? A gente não tinha nem nome o departamento, foi só assim, Foi assim, a gente quer fazer... Tem uma dor. Na verdade tem uma dor, tem um propósito, né? Que eu acho que vai muito em linha com o que vocês empreendedores têm assim no sangue. A gente tem um propósito que na ocasião da minha primeira experiência negativa eu não tinha um propósito, foi uma fuga. Hoje, eu compartilhei, você compartilhou comigo, né, Arlon? Eu tenho um propósito, eu penso que a gente pode trabalhar essas dores que acontecem e tudo mais. Vamos criar um departamento. E daí a minha energia já foi toda colocada ali, a forma que eu penso e tudo mais, junto com o apoio da empresa, e deu super certo e me traz satisfação. Legal. Então, Gelli, isso quem sabe então é uma experiência, uma das lições aprendidas aí pro nosso ouvinte, que do tipo assim, a gente não precisa para ser empreendedor abrir um CNPJ. No teu caso, você teve uma experiência de abrir uma empresa e acabou voltando atrás, porque viu que, quem sabe, não era pegada. E não era o momento, não era uma pegada. oportunidade numa outra empresa que você tem de colocar essa garra do empreendedor em prática, mas com a segurança que tem uma empresa por trás que, beleza, estamos junto, o que você fizer a gente te apoia. Vou dar um conceito aqui para ficar bem claro aqui. Vamos lá. Escrevi um artigo no LinkedIn sobre empreendedorismo. Olha que chique. Olha que Lembro bonito, dele né? já. Eu mesmo Muito escrevi um legal. artigo, uau. E eu fui atrás do conceito de empreendedorismo para tentar entender quem é esse cara ou que bicho é isso, né? E empreender significa, de acordo com o dicionário, decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa, tentar, pôr em execução, realizar. Não tem nada a ver com abrir empresa. Tem a ver com Olha que fazer. interessante. Empreendedor é outra coisa. Fazer acontecer, e daí a oportunidade e tudo mais, né? Como foi o meu caso, um pouquinho diferente do de vocês, que é até o foco da nossa conversa, né? Mas que traz, que eu sinto a mesma satisfação de realização e tudo mais, que eu sinto que esse espírito, ele faz parte de mim. Só que talvez a vida foi caminhando de um jeito que não foi ter um CNPJ no meu nome, e sim fazer parte de alguém. Mas que hoje, se você abrir a sua empresa, você se sente muito mais preparada, né? Para abraçar essa oportunidade do que naquele outro momento que
Você Exatamente, decidiu. que outras sensações, né, estavam exatamente. em primeiro lugar. Mas é bem isso, tudo isso dá bagagem. Como te deu a bagagem, provavelmente, né, Vanessa? A trabalhar em outras empresas, fazer gestão de Sem pessoas. Porque tudo isso provavelmente foi te deixando mais preparada para esse momento. Legal, para continuar e a gente partir para uma outra discussão, eu quero perguntar agora para o Arlon o porquê Sou eu que pergunto, cara. da Sério? decisão... Não, cara, agora esquece, agora é Ele comigo. falou que ele ia Agora eu roubar. perdi. Eu Ah, falei que eu ia roubar. Vai lá. Acabou. Eu até ergui o braço agora. Eu que vou falar agora. O que foi que passou pela sua cabeça e dos seus excelentíssimos sócios e assim, vamos abrir uma empresa ou mais do que uma empresa que você tem no teu nome, então. Conta um pouco dessa tua experiência, angústia, se você... Outra coisa que eu queria perguntar e depois que você termina aí, já pode quicar a bola para os nossos colegas em assim, vocês sempre tiveram esse gosto pelo empreendedorismo desde cedo? Você vendia sacolé desde cedo? Como é que surgiu isso na sua ela já vida? respondeu, mas vamos lá. O meu é um pouco diferente, cara. Desde sempre eu não gosto de receber ordens. E é uma outra característica, não tem a ver com o trabalho. De fato, na vida eu não gosto de receber ordens. Então eu tinha que seguir por um caminho que fosse não receber ordens e no fim eu acabei no empreendedorismo, enfim, virando um empresário. Mas o que começou, de fato, no geral, foi... Eu comecei minha primeira empresa com 15 anos. Eu era um menino comum, ordinário, qualquer, que estava lá, Era um menino. trabalhando. Ordinário. Ordinário é bom, né? Bom. Ordinário é tipo, eu lembro o compadre Washington falando isso, né? Uma tradução literal Vamos do botar inglês. mediano lá e tal. E na época eu gostava muito de punk rock, queria muito participar dessa cena, conhecer as bandas e etc. E eu acabei montando uma marca de roupa com 15 anos para tentar participar dessa cena, tentar patrocinar uma banda e conhecer as pessoas. O meu interesse Você era não conhecia. não era muito dinheiro, era mais estar ali naquele momento, assim. E desde então, né, apesar de eu ter trabalhado CLT e, enfim, PJ para algumas empresas, ter gostado muito desse caminho, etc., sempre o que quicou mais forte foi: eu não gosto de receber ordem, não tem jeito, eu tenho que me posicionar como, independente se eu tenha sucesso ou não, eu tenho uma aversão a isso, eu quero mudar o mundo sem isso, eu quero mudar o mundo sem também dar ordens, eu queria que fosse um senso comum. E aí eu tive a oportunidade e trabalhei, estudei bastante para que isso acontecesse. Eu hoje tenho algumas empresas e tento transformar delas essa cultura de que todo mundo pode, não precisa ter alguém mandando e alguém obedecendo. Mas você acha que principalmente foi o teu estudo que te levou até ali? A Vanessa falou que 10% daquilo que eu aplico está relacionado ao que eu aprendi na faculdade. Certo, o resto certo. foi na raça. Como é que se vê isso, Luiz? Quem sabe você pode nos ajudar também. Como é que foi a tua experiência? Com certeza. O embasamento teórico, ele nos dá um parâmetro, né? Quando a gente abre um negócio, toda a experiência que a gente trouxe das outras experiências, vamos dizer assim, dos outros trabalhos, dos outros nãos, da própria relação entre patrão e funcionário, a gente traz para o nosso. A motivação também de abrir o meu trabalho, a minha empresa, desculpa, na época, foi justamente tentar quebrar esse paradigma do que eram as agências na época que eu trabalhei. Eram tudo iguais, eu queria ser diferente, eu queria ser o patrão diferente. Claro, aliado a todo o conhecimento que eu já tinha absorvido durante a faculdade. Eu tinha um bom gosto técnico, um bom gosto em design, então eu sabia que aquilo que eu estava entregando para o meu cliente na época realmente não fazia sentido ou não estava bonito de acordo com os padrões que o mercado estava encontrando. Então, com certeza fez muita diferença pra gente, no início da nossa carreira principalmente. Eu acho que foi realmente o grande diferencial do mercado naquela época, realmente foi esse conhecimento técnico que eu tinha, aliado aos meus sócios também, tanto em administração quanto em design do Anderson, que é o meu sócio, né? E ele acabou transformando esse conceito. Tanto é que o Arlon é nosso parceiro da agência hoje há muito tempo, porque a gente convenceu ele através do design. A gente realmente impressionava naquilo na época. Coisas que as outras empresas não conseguiam fazer. Mas o embasamento teórico teve. Eu sabia analisar o caso, eu olhava com um olhar frio aquilo Com que propriedade. com assim, propriedade, exatamente aquilo. Já Então, sim, influencia também. Já eu tive o outro lado, assim, apesar de ter passado pela faculdade, estudado, me formado, tanto em gastronomia quanto em comércio exterior, apesar de não ter exercido gastronomia por muito tempo, eu acho que a faculdade, a teoria e a prática nesta área de comércio exterior, ela diverge bastante. Assim. Eu acho que, com certeza. honestamente falando, a gente aprende mais na raça mesmo e no dia a dia de fato. Assim. Sem dúvida.
Bom, um dos objetivos desse nosso podcast que fala sobre empreendedorismo é iniciar uma série que a gente pretende discutir assuntos relevantes e que estão pertinentes a esse empreender, quer dizer, colocar em prática uma ideia. E esse primeiro episódio de hoje da série Empreendedorismo fala sobre bootstrapping, que é uma metodologia ou técnica, digamos assim, ou uma denominação para aquelas empresas que nascem, startadas com dinheiro do próprio bolso, sem muito ajuda, sem muito recurso externo e sim interno e tal. E com isso eu queria perguntar aí para vocês e tal, e mais específico para a Vanessa, quais foram os sentimentos que você enfrentou no início desses teus desafios abrindo a boutique e que você, quem sabe, não imaginava? Porque a gente quer levar uma simplificação do comércio exterior, e nesse caso a simplificação do empreendedorismo para quem está ouvindo lá, e entender assim do que eu posso fazer para começar e quando eu começar, o que eu vou enfrentar lá, que sentimentos eu vou provar em que eu não imaginava, quem sabe, entendeu? Como é que foi esse teu início aí? Bom, foi muito difícil, né? Bem complicado, porque você não tem certeza de nada, você tem medo, você tem desaprovação, muitas pessoas dizendo que não vai dar certo, né? Desacreditando do seu potencial, ou do seu trabalho, ou enfim. Então, acho que é uma palavra que hoje eu consigo ver muito nessa trajetória inteira, assim, que poderia resumir, seria resiliência, né? Calma, respira, acredita no seu potencial. Né, mas você acreditava em você? Não. É bom ser sincero. Verdades sejam ditas. Não, porque na verdade, assim, eu comecei muito cedo na Telecom, então eu tinha 17 para 18 anos. No segundo ano de empresa eu fui promovida gestora, então foi tudo muito precoce, né? Entendi. E aí, então, acho que todo aquele mundo, né? Aquele meio ali, aquela coisa de grandes empresas que um puxa o tapete do outro e tudo mais, e não sei o quê, e bater meta, e se tu não bater meta, tu não vai conseguir continuar na empresa. E isso me deu essa fibra, né? Que era de ter certeza que, eu sei que eu vou conseguir lá fora também, né? Eu ia te perguntar, porque você falou, não, quem sabe eu não acreditava tanto em mim, mas o que te deu essa fibra, essa força, determinação para seguir em frente, mesmo que os outros dissessem, não, Vanessa, não vai dar certo, desiste e volta lá para a empresa grande, porque lá é teu futuro. Sim, eu acho que a disciplina, né, eu acho que ela fala muito alto também, porque, na verdade, tu tem que persistir. A teoria da faculdade de administração, ela também me permitiu entender também índices de empresas que abrem e fecham, né, que não persistem por um determinado tempo, né? Então, acredito que todos esses bichos papões, assim, que a gente tem no meio do caminho, que é familiar desacreditando, amigos descredibilizando, a vergonha mesmo de tu largar uma carreira de diretora de uma multinacional para vender bolo num caminhão. Eu tinha muito medo disso no começo também. É uma loucura. De dar errado e dizer assim, pô, o Luiz é um cara falido, é um cara que quebrou uma empresa. Como a gente se preocupa, né, com o que a sociedade vai pensar, o que vai falar. Muito. E por muito tempo, na verdade, e até dentro da Telecom, eu vivi uma situação que também me ajudou a passar por esse momento, da vergonha, porque o empreendedor, no início, ele passa por muita vergonha, e se tu não botar a tua cara a tapa, tu não vai conseguir vender teu peixe, né? Ainda mais eu que não era de Itajaí, então eu precisei também criar o meu público, criar os clientes que preferiam comprar naqueles locais também que já eram mais conhecidos. Então, quem é a Vanessa? Da onde ela veio? O que é isso? Que bolo é isso? Então, a concorrência, na verdade, ela não é que te atrapalhou. Ela não te atrapalhou, porque que nem tu falou. Eu vendo um produto, na verdade, que o cliente ele já está acostumado em comprar em outro lugar. Então, tu tinha que conquistar aquele público. Totalmente. Né? Conquista de algo que ele não conhecia, né? Enfim, muito, muito diferente. E dentro dessa vergonha, né? Que era iniciar vendendo um produto tão simples, né? Existiu aí, dentro da Telecom, quando eu logo no início, quando eu comecei, eu trabalhava com, né? O foco era as vendas, né? Então, existiam ali mais de 17 metas, né? Então, logo no início eu tive um problema de saúde, tá? E esse problema de saúde me ocasionou uma paralisia facial. Então, eu tinha 19 anos e tinha que vender com uma paralisia facial, com uma situação totalmente... Bem legal, né? Bem legal. Massa. Bem favorável, né? Massa. Já não tá fácil, vamos ter um Vamos problema lá. assim, né? E aí? E aí, então, eu tinha aquela, né? Ou eu colocaria ali, né? Como muitas pessoas fazem, vou colocar um atestado, vou ficar 6 meses em casa, vou me curar, e aí seja o que Deus quiser. Ou eu vou aproveitar essa oportunidade para vender mais aí no meu peixe, para a empresa, para o cliente, vou bater minhas metas, afinal, né? Eu estava num momento mais fragilizado. Usou como artifício. Usei como artifício. Então, aquilo ali, eu passei por cima de uma vergonha muito grande,
que era a questão da, né, imagina, estética total, Sim. né? Que pra E- mulher, né, nesse mundo dos negócios é muito Total, importante. muito importante. Muito O importante. pessoal, né, Se valoriza apega isso. nisso, né? Se apega nisso. Imagem. Mas Exato, infelizmente. Não, mas não é uma imagem. visão machista, Sim, tô dizendo aham. que o pessoal se Existe, apega né? nisso. Sim, sim. Eu não Legal. sou uma mulher que vejo muito o mundo por essa questão de, vamos lá, feminismo. Não sou, mas eu vivi na pele. Então eu Sim. sei o que é isso, né? A gente sabe o quanto é difícil tu ter que vender o dobro do que o teu colega que é homem vende e tal, né? Pra tu conseguir se colocar. E tem. Tem, tem infelizmente. bastante. Ainda bem que a gente tá num momento onde isso tá sendo visto E com fora quando uma naquela atenção época especial. tu vendia, criava até um certo preconceito, né? Tipo, o que ela fez pra vender, que nem Exato. ele tá vendendo. Exato. Não, são É, N sempre barreiras, tem. né? Agora, Né? mudando um pouco de saco para mala, e grana? Muita grana para começar um negócio no Brasil ou a gente consegue começar com pouca coisa? Ou nada, assim, né? Seguir. Zero. Pega o saláriozinho, pega a tudo bem. rescisão da Pega a empresa. rescisão. Tu quer que fale números ou como é que Não como é que quero você quer? Não números. quer Eu vou te dizer Posso falar assim, em pães? cara, eu vou falar assim. Brigadeiros. Foram o preço de Brigadeiros. 3 Heineken. Não, tô brincando. Ah, então pode falar números, não tem Não. problema. Assim, ó, eu falo um pouco da minha experiência, assim. O ramo que a gente escolheu, não. O ramo que a gente escolheu realmente precisava de muita coragem, muita cara a tapa, muito conhecimento, um computador, internet e um telefone. Então era esse o custo necessário, você conseguiria fazer de qualquer lugar, não teria grande mistério. Só a diferença é que é aquela decisão que todo mundo morre de medo e que realmente é bem difícil e trava algumas pessoas, e algumas são certas de não fazer e outras são, infelizmente, erradas de não fazer, quando você larga o seu salário, que independente se você ganha muito dinheiro ou não, é aquilo que você já está habituado a ter. Segurança. É um hábito. Você se comprometeu com as contas para aquilo, né? Exato. E aí você sai pro zero, assim. Então, para empreender, pelo menos na minha área, não foi muito o quanto de dinheiro eu tive mas foi deixo de mão ou de lado o meu hábito e o que eu já conquistei para o incerto. Até para um certo status social que você acaba conquistando Sim, por causa porque- daquela grana Porque, e tal. em tese, é assim, ó, tu não tem orgulho de ser diretor de uma coisa que não existe ainda, mas você tem orgulho de ser gerente de algo que já existe e tá Sim. lá, entendeu? Então, Você mexe já um tem pouco. sucesso, né, Arlon? Que Existe, Status. Status. mexe um pouco com o ego, assim. Então, antes do dinheiro, era uma decisão hábito e ego. Era que raios que eu decido da minha vida? Vou lá tentar e saio um fracassado ou alguém super, ou tipo, sigo aqui e faço uma parcela de um bom carro, troco o carro a cada Sim. 2 anos e Sim. pago meu apartamento em 30 anos e, enfim. Então, quer dizer, se o cara tiver muito Vai ser mais boa. coragem e de sair desse status para um outro com uma certa pouca grana, vamos chamar assim, ele consegue abrir uma empresa hoje, consegue realizar um sonho, ou pelo menos iniciar ele. Depende. Eu vejo assim, a BPM como atende muitos clientes que querem iniciar uma empresa, penso que isso é diferente, né? Depende do tipo de negócio. Certo. No caso, quando a gente presta um serviço, eu acredito que seja muito mais simples, financeiramente falando, em abrir uma empresa. É isso aí. Agora, quando tu tem que vender um produto, assim como a Diele teve o caso do e-commerce dela, que ela tem que ter já algo para Tem estoque, oferecer. né? tem Ou até uma Estoque. manufatura, que o cara precisa de uma máquina. Aí alguma realmente coisa. exige um capital inicial, um aporte de alguém para fazer isso. Mas quando se tem uma ideia que vai prestar um serviço para alguém, com certeza é muito mais simples de se abrir. É ter Legal. mais coragem do que, financeiramente falando, Legal. ter dinheiro. Vanessa, mas no teu caso, você produz bolos, doces e etc. Tantas milhões de coisas que nem Gostosas, daria, deliciosas, que a gente maravilhosas. adora. E você tem mão de obra lá para produção disso. Você tem um centro que faz a produção e distribui para as tuas unidades e venda. Correto. Aí tem uma estrutura muito grande por trás, né? Sim. Como é que foi esse start, assim? Porque tem um investimento legal em alguns maquinários, matéria-prima que tem estoque para poder atender o cliente. Como é que foi esse início? Eu, na verdade, eu sempre digo que é complicado eu contar essa história da boutique do Pão de Ló, porque ela soa até meio, nossa, foi isso mesmo. E foi, né? Porque eu era muito apegada na minha rescisão da Telecom. Então eu não queria abrir mão dela, porque era tudo que eu boa. tinha. Ditas. É Eu sou isso, muito verdadeira, encerrei, gente. vou me agarrar na rescisão. Eu sou- Fundo, adoro. Vamos fazer um acordo, né? Aquela não, coisa demite. toda do CLT, exatamente, me demite. Eu sou muito sincera. Então, na verdade, não queria, né? Aquele dinheirão todo que era nada, né? Mas enfim, não queria abrir mão daquilo, né? Tentando um negócio que eu não tinha certeza se ia dar certo, né? Sim. Ainda mais porque estava envolvendo a minha mãe também, que me ajudaria naquele primeiro momento e tal. Então, acabei realmente sendo muito mais
mão fechada. Então eu comprei os ingredientes suficientes para fazer um bolo. Botou a família no meio. Um bolo, a minha mãe fez as massas, eu fiz os recheios, fui lá, fiz um tutorial na internet, decorei da forma que eu consegui, a minha mãe me ajudou e falou, tá bom, tá bonito. Vendemos aquele bolo, e aí do dinheiro daquele bolo a gente comprou ingredientes para fazer mais 2. Que legal. E aí daqueles 2 a gente fez mais a boutique do E assim a coisa foi escalando. Foi. Mas é que parece que não é. Mas foi exatamente isso. Então, no caso da gastronomia, é muito mais fácil, porque tu tem que ter ali poucas coisas para fazer um primeiro produto para vender, e aí sim. E aí depois a gente fazia em casa os produtos, tanto que lá no teto de casa a gente assou tanto as primeiras massas que caiu o forro, né? O reboco do forro caiu em cima da mesa. Foi horrível de tanto que aquecia a cozinha. Isso ninguém conta no perfil do Facebook. Não, Nunca. ninguém Isso não aparece. Ninguém paga boleto na internet. Exatamente, não paga boleto na internet. Sou Recorda a profissional da primeira área sala. D e tem um forro caído, quebrado em isso casa. aí. A primeira sala Trabalhar. parecia que eu tava no filme do Inception, assim, ela começou a entortar. né? Bom, isso aí ninguém conta. Ninguém conta. Muito bem, eu quero dizer para vocês que a gente tem uma literatura para sugerir para vocês que é do Thiago Matos, Vai Lá e Faz. Thiago Matos, paga nós. Ele é um dos fundadores da Perestroika, ele faz uma classificação bem interessante sobre os empreendedores, e aí quem sabe até a Adiele acho que vai se encontrar em algum desses 5 grupos que ele coloca aqui. Ele diz assim, existem 5 grupos, os não empreendedores, quer dizer, aquelas pessoas que não têm o perfil para sair e empreender, e tudo bem por isso, né? Ótimo. Os intraempreendedores, que são aqueles que trabalham dentro das organizações. Tem os ex-empreendedores, quer dizer, o cara arriscou uma vez na vida, mas ele viu que não era aquilo que ele queria. E voltou para a estabilidade, ou enfim, dentro de uma empresa formal. O grupo 4, que são os empreendedores do tipo Turning Point, que são do tipo, eu fiz tanto bolo na minha vida, aprendi lá dentro da boutique, agora vou sair da boutique e vou criar a minha própria boutique. Então, eles aprendem bastante com a experiência e criam a própria organização. E o último grupo, que é dos empreendedores desde sempre. Quer dizer, o cara desde pequeno, desde já longa data, começa a trabalhar ou liderar grupos na escola, no colégio, daqui a pouco ele já se vê líder. Odiar a ordem, enfim. Onde é a É ordem? natural, né? enfim. Exatamente. Mas isso, me encontrei ali. Se encontrou? Onde Já é que te se- viu? No se encaixou? eu penso que entre o intraempreendedor e o empreendedor é uma questão assim que não quer dizer que é para sempre, entendeu? Porque a partir do Com momento certeza. que tu começa a desenvolver um negócio, tu vem aqueles pensamentos que a Vanessa comentou, pô, coloco toda a energia isso, quem sabe se eu compartilhasse isso no negócio para mim, mas eu penso que vem muito do momento, sabe? Até quem tá ouvindo a gente, às vezes tá se pensando nessa ocasião, acho que a gente tem que pensar muito, eu tô fazendo isso por fuga? Eu quero empreender, mas eu quero empreender porque eu sinto isso no coração, porque eu tenho um Bem colocado. propósito e tudo mais, ou eu quero fugir de uma situação. Porque Verdades lá- sejam ditas. isso aí, né? Exatamente. Vamos lá, tapa assim, na cara hoje. hoje eu tô pra falar verdades. Verdades sejam ditas. Exatamente. Então, naquele momento era isso, era uma fuga. Eu nem pensava em empreender e tudo mais, mas era uma fuga. Eu queria fugir daquela situação. E tudo deu certo, as coisas passaram. Enfim, aquele momento passou. E eu vejo que tem muita coisa que a gente pode fazer com o CNPJ por trás e fazer parte dele. Então, não quer dizer que todo mundo que tá ouvindo, eu tenho que abrir a minha empresa, não sei o que, vai dar tudo certo. Não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que a sua ideia é mais inovadora, enfim. Acho que é muito de você analisar, de ver o momento, de ver o produto, de ver o serviço. E muitas vezes você tem todas as características para fazer junto com alguém, que na verdade é o meu caso hoje. Você ter uma construção e fazer parte do sucesso de algo que está andando, mas é algo que é importante também para onde você está. Aqui eu tenho uma opinião sobre isso que é bem difícil, que é... Uma das coisas que eu percebi é que durante essa caminhada a gente acaba vendo esses vídeos de YouTube, essas pessoas dando as opiniões delas, e elas acabam empoderando muito o eu, né? O ser, o cara, ele é empreendedor, ela é empreendedora e tal. E esquece que no mundo nós somos seres sociáveis, coletivos e que somos feitos de times, né? Bem colocado. Para quem entende um pouco de empreendedorismo, vai saber que nós, seres humanos, nós somos, de fato, pessoas que dividem para somar, né? E não dá para fazer coisas sozinhos, assim. Então, no livro Sapiens, que é um livro que o nosso amigo Yuval, eu chamo ele de meu amigo porque eu já li tanto esse cara que eu já não aguento mais o que Bom, ele já fala. conhece pelo nome. Enfim, nosso Yuval, menino, ele diz que o ser humano, a diferença grande dele em relação ao resto dos animais, enfim, que nós também somos, mas nós tivemos uma diferenciação, é que nós fomos capazes de montar bandos com mais de 150 indivíduos, com um só líder. Então, os animais, no reino animal, quando uma quantidade X de lobos se junta e chega a um número de 150 e vai chegar para 151, se divide em 2 bandos. Uhum.
Eu não sei o coletivo de lobos e afins, né? Eu faltei essa aula na escola. Então, Alcateia. Na Alcateia. Mas... E o que a gente vê hoje de literatura e etc. é se forçar do eu individual, que eu não concordo, entende? Eu acho que com uma equipe nós sempre vamos mais longe porque certas habilidades são natas de cada pessoa, certos treinamentos e até vivências. Às vezes é timing, às vezes é experiências negativas e positivas que construíram você e quem você é ali naquele momento. Só que quando você lê, você está inseguro, não está feliz e quer empreender, você sempre olha esse jeito assim, Cara, eu sou um cara que digo assim, sem sócios não dá. Eu acredito em sociedade, eu acredito em time, eu acredito em parceria. E eu acho que metade do que você vê aí de YouTube, etc., você tinha que jogar fora tudo que fala e começar a pensar assim, sozinho não dá, eu acho que tem mais pessoas a agregar. Se eu não sou bom em vendas, eu posso arrumar um bom gestor de vendas, um parceiro, um sócio, e a gente juntos começar a mudar o mundo aí que a gente quer mudar, seja ele qual for. Complementando esse ponto de vista, eu acredito que eles fazem isso porque é mais fácil de vender essa ideia, né? Todo mundo tem essa preocupação em eu sou o empresário, faz bem pro ego, né? Eu confesso que no início, quando eu abri a empresa, eu me sentia o maior designer, empreendedor pica da galáxia. O CEO. É um drone do marketing em Itajaí. Eu tava imprimindo o cartão de visita pro Zé da padaria, sabe? Me achando que ia ganhar um Cannes. Sim. Então depois, com o tempo, tu descobre que... Eu gosto muito da sinceridade, imprimindo cartão para ganhar o Cannes. Exatamente. E aí chegou um certo ponto que eu entendia que não dava para fazer tudo sozinho e que, de fato, tem que ter pessoas especialistas nas especialidades que eu preciso, que eu não tenho. Exato. Né? Complementares, inclusive. Até também, porque senão você não vive. E existem muitas pessoas. Uma hora você precisa tirar umas férias, né? Exato. Muito mais inteligentes dentro da minha empresa, fazendo coisas que eu não faço a menor ideia do que elas estão fazendo, mas estão fazendo muito bem. Isso. É isso aí. Que bom que você não sabe, cara. Não quero nem saber. E elas Isso é confiança, entendeu? Isso é confiança. E complementa, né? E faz parte do teu negócio. Eu queria trazer alguns dados para vocês sobre a abertura de novas empresas no Brasil. A gente está tendo uma crescente de abertura de empresas, isso muito devido a uma facilidade que o governo federal está dando no sentido da criação das MEI, que são os microempreendedores individuais. Foi uma forma do governo viabilizar e até trazer como receita aquela informalidade, né? As pessoas que vendiam pipoca na rua e deixam de contribuir isso com o imposto e agora começam a ter um CNPJ e conseguir contribuir com o governo, beleza? E aí a gente nisso teve um aumento muito grande na abertura de empresas. E existe uma maquiagem em cima desse número, porque como abre muitas MEIs, automaticamente você vê um número grande de empresas abrindo. Isso também não quer dizer que estão fechando muitas empresas, pelo contrário, a gente está vendo um número muito grande de empresas sendo fechadas. Mas eu quero focar em MEI. Como é que vocês veem essa abertura? Porque, na verdade, você tem assim, um ponto positivo, que beleza, as pessoas estão oficializando as coisas, deixando regulamentadas e tal, mas, por outro lado, também existe aquele desconforto de estar no seu emprego, ou eu não sei o que fazer da vida, eu vou acabar abrindo uma MEI, ou eu só quero deixar a coisa justa aqui para poder emitir uma nota fiscal, eu abro uma MEI. Jogo aberto, né? Como é que vocês veem essa criação do microempreendedor individual? Se isso tem a contribuir para as empresas hoje em dia, principalmente para vocês enquanto contratantes de uma MEI. Estou começando, vou abrir uma MEI, começo por ela ou não, vou para uma limitada, e aí? Como é que eu faço? Alguém tem alguma... Eu acho que isso tem a ver com a relação em que quão escalável ou quão grande seu negócio possa ser, né? Quando tu abre uma MEI, ou tu tem o objetivo de ser um prestador de serviço, ou ter aquele negócio e estar satisfeito com aquilo. Mas agora, se tu for estudar um pouquinho mais, que é o que eu recomendo para todo mundo quando for abrir uma empresa, estudar um pouco sobre o seu negócio, entender até onde ele pode ser, tu não vai abrir uma MEI, tu já vai tentar abrir outro tipo de coisa. Entendi. Mas a MEI, ela é uma válvula de escape, como a Diele gosta de comentar, para alguma vida que ela está insatisfeita. Eu vejo isso pela quantidade de pessoas que eu recebo lá na agência para poder trabalhar conosco, que querem ou trabalhar de PJ, exercer a mesma função de como se eles estivessem trabalhando numa CLT, porém querem receber um pouco mais de dinheiro por mês, porque é mais fácil, sabia? Tu tem mais viabilidade, mais flexibilidade com o contrato PJ, e aí ficam cumprindo aquela função de MEI durante muito tempo.
né? Mas não com o objetivo de, nossa, vou abrir uma MEI, vou migrar para uma sociedade limitada e assim escalar o meu negócio. Crescer, né? É que o que o governo quer com a MEI é uma história, né? O que ele quer é Perfeito. realmente trazer essa Isso. Na informalidade prática, de volta. A pessoa que decide tornar-se empreendedora através da MEI, na minha opinião, ela acaba já se limitando ali. Exato. Porque ela tem um teto, né, máximo de nota fiscal e etc. que você pode emitir Perfeito. e tal. É importante para as pessoas terem isso? Sim, é importante. Você tem que regularizar o seu ganho para poder mais tarde comprovar para pegar um financiamento, um empréstimo, enfim, empreender de outras formas. Mas se você está se jogando de cabeça num negócio, realmente é aquilo que você quer e que você quer construir como uma equipe, o MEI já não deveria fazer parte. Exatamente. Agora, se é você querendo ter o seu emprego e realmente, como o Luiz falou, tendo só um pouquinho de ganho a mais, porque aqui eu pago, a empresa paga menos serviço, às imposto, vezes, prestar né? um É serviço. uma característica da prestação. Daí eu recomendo. Ser um consultor, Eu- enfim. Eu discordo um pouquinho, na verdade. Eu acho que a MEI, ela faz com que, pelo menos as pessoas que são menores, que não têm essa pretensão ou não têm esse caixa para pagar já desde cedo os impostos de uma grande empresa ou de uma empresa maior, ou enfim, de uma Eireli, enfim, da categoria que ela for pleitar ali, eu acho que faz pelo menos com que ela saia daquela informalidade e já se veja como tem uma postura de... Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, então, que se a pessoa que é CLT, quando ela transfere o CLT para a MEI, isso já de fato é, então, um avanço, assim, é uma tomada de risco? Ela acaba deixando de lado o 13º, férias, essa... Eu acredito que sim. Tu acha que ela já incorpora que ela Então, é um passa a ser um primeiro passo. empresário? Eu acho que ela deveria incorporar. É. Né? Ela deveria já respirar esse universo de propriedade daquela empresa e entender que dali para frente as regalias de uma CLT vão deixar de existir. Concordo. Né? E já começar a pensar Perfeito. como, e realmente já, para dali para frente, já pensar em Eu expandir aquela concordo empresa, com né? o teu pensamento, mas eu discordo pelo meu conhecimento empírico sobre o assunto, né? Vejo que muitas pessoas fazem isso apenas pelo ganho a mais e não pelo fato de, tipo assim, porra, tenho uma ideia... Desculpa o Pode palavrão. falar, velho. Tenho uma ideia e gostaria de colocar isso à frente. Eu sei, estrategicamente pode ser um primeiro passo. Pô, vou abrir uma MEI, sei que tem um regime fiscal, né? E aí depois mudo para uma limitada, Sim. pra uma Eireli, Pensado enfim. exatamente nisso. Exatamente, mas hoje eu vejo que as pessoas não têm o conhecimento suficiente Nem para abrir uma MEI. não é nem para abrir uma MEI, mas assim, para evoluir isso. Tipo, isso faz parte da minha estratégia? Não, vou Sim. abrir uma MEI só porque eu vou ganhar Penso assim, Claro. tenho uma visão, posso ser que esteja errado, não estou dizendo que é a verdade absoluta, né? Claro, Sim. legal. Bom, gente, a gente já tá se aproximando do final desse episódio. Faz um ai. Dessa nossa discussão de hoje, lições aprendidas, vamos de novo voltar para o nosso tema. A gente está falando de empreendedorismo, que é o início, bootstrapping, começar sem nada. O que a gente pode levar? E essa é uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Uma frase ou uma palavra que você pode levar como ensinamento vai dessa nossa discussão ou lições aprendidas. Luiz? Vontade. A vontade de ser empreendedor é o motivador principal. E claro, viabilidade, né? Dependendo do tipo de negócio, antes de tu encarar a empreitada, né? Do empreendedor, vamos dizer assim, tem que estar um pouco embasado daquilo que tu quer fazer. Né? Abrir um negócio de serviço, como eu comentei, é mais simples. Agora, abrir um negócio que tu vende um produto, algo que tu precisa ter um ponto de comércio, por exemplo, realmente tem que ser bem mais pensado, mas a atitude é a mesma. Porém, quanto tempo tu vai chegar lá para abrir aquela empresa é diferente. Legal. Arlon? Palavrinha, frasezinha para fechar o dia. Cara, aprenda a lidar com incertezas. A vida não é certa. Para de achar que você está seguro num emprego, numa empresa. Essa empresa ela pode quebrar amanhã. Ela pode ser mal administrada pelo dono. Ela pode... Indiferente se você é funcionário, dono, etc., aprenda a lidar com a incerteza e com o que de fato é assim, tudo Bem muda. colocado. Todo dia, toda hora, todo instante. Para de achar que... porque aqui eu tô seguro. Ainda mais aqui no Brasil, né? Enfim, o que eu quero dizer é que você não é hoje quem você era ontem. Para de achar que o seu emprego vai ser o mesmo. Para de achar que seus pais vão ser os mesmos. Começa a lidar com a incerteza melhor. É isso que torna a vida emocionante. Legal. Diele? Penso que é autoconhecimento. Então, acho que a pessoa tem que parar e avaliar. A gente está vivendo um momento onde as pessoas se comparam muito.
A gente está se comparando nas redes sociais e tudo mais. Boa. Eu penso que o empreendedorismo é o futuro. A gente tem hoje condições de ter muita informação, estudo e se preparar, diferente do que muitas pessoas tinham no passado. Então, hoje a gente tem informação. Sim. A gente tem condições, a gente tem podcast para ouvir a experiência Teus de outras e Tons, né? pessoas. Fala aí, o Teus e Tons, né? Tem o Teus e Tons, segue lá, Teus e Arroba Teus e Tons, Tons. arroba Teus e Tons, LinkedIn, Instagram, segue lá. Então, eu penso que a gente tem que se autoconhecer, porque às vezes você não se identifica com aquilo, você quer o lado positivo daquilo, que é aquela ilusão, né? Eu vou liberar na sexta-feira, meio-dia, saio, tomo uma cervejinha, o negócio é meu, não tenho chefe pra encher o saco. Eu acho que é tudo uma mais. ideia Isso. imatura do começo, mas faz parte do processo, acho que né? faz parte, Todo mundo né? pensa assim. Exatamente. Na verdade, tá todo mundo buscando, né? Mais qualidade de vida. Mas será que o seu perfil se encaixa naquilo? Então, É eu isso penso que o marketing vende. o autoconhecimento, para mim, é muito importante para você saber se esse é realmente o caminho. Porque se é o caminho, daí tem aqui os nossos especialistas para falar, né? Que se identificaram, que foram, arriscaram, enfim, deu tudo certo. Mas a minha lição de hoje do podcast é autoconhecimento, porque a gente precisa avaliar, entender se você quer encarar o lado negativo disso, esse julgamento e tudo mais, e passar por isso e ter sucesso, ou você quer surfar uma onda que às vezes seu colega está surfando e você acha que você também está preparado para isso. Legal, obrigado. Vanessa. Resiliência. Legal. Acho que é a palavra que, mais uma vez, eu vou usar ela aqui, porque, de fato, assim, acho que vai chegar vários momentos da vida de empreendedor aí que você vai bater a cabeça na parede e vai dizer, chega, acabou, desisto. não aguento mais. Então, acho que a Vou fugir resiliência... pelas montanhas. Vou fugir, né? E aí a resiliência, ela te ajuda a entender que tu vai ter que saber de tudo um pouco, que tu vai ter que entender que vai passar por várias barreiras, obstáculos, que tu vai ter que lidar com pessoas todos os dias e pessoas não são fáceis, né? Seja na tua empresa, as tuas pessoas, as pessoas de fora, os clientes, os fornecedores, enfim. Então a resiliência, ela te ajuda a entender que não é isso que a gente pensa no início. Né? Então, quando você vê, primeiro momento que você vê que vai ser ali mais ou menos pelo terceiro ou quarto mês, que você vai ver que não é a vida de empreendedor, não é tomar cafezinho, ou não é só abrir o notebook, né? E não é quinta-feira à tarde sair para tirar o seu day off, né? E fazer happy hour. Então, você vai entender realmente que a resiliência, ela vai te ajudar a passar por esses momentos de batalha e sobreviver. A resistência, até aproveitando, o Steve Jobs fala numa entrevista em 1995 que a resistência é o que define o sucesso ou não do empreendedor, né? Então, vai muito em linha com o que tu comentou, né? Resistir, Exato. resiliência, levanta, cai. Sim. Enfim, então, se ele também pensava assim, que ali vai definir se a pessoa vai ter ou não sucesso, é a resistência. Eu acho só que é muito difícil a gente passar isso antes, né? Eu concordo, é muito mais porrada do que alegria no início, e no meio e no Sem fim. dúvidas. Só que quem tá vendo de fora só vê o que a gente posta no Facebook, né? Claro. Ou E no no Instagram. LinkedIn. Então acha que é tudo e feliz. atemporal, né? Então, Grama é verde. Deseja aquilo, muito né? complexo. Mas até Então, onde tu tá disposto. gente, se vocês estão ouvindo isso, pelo amor de Deus, Por favor. aprendam isso. Assim. Você tem que ser mais resiliente do que é Resiliência. toda essa alegria que você tá vendo aí nas redes Legal. sociais. Mas Bota o lá no importante Google. também é saber que assim, a gente vai levar muita porrada no início, mas a nossa busca eterna sempre é por aquele diazinho livre que a gente vai descansar. Mas o que a gente tem lido muito e ouvido com alguns empreendedores natos, vamos chamar assim, é que as pessoas são motivadas pelo tesão do trabalho mesmo, por aquele É isso dia a aí. dia, e acaba pensando nisso no sábado, no domingo, e aquilo não é uma dor. Mas, enfim, o que a gente queria deixar como recado final é isso, que, assim, apesar de todos os percalços e que você vai trabalhar mais do que o normal, existe muito prazer além disso, porque é uma coisa sua. O pessoal aqui da produção já nos lembrou também que é importante o planejamento, então fazer um bom business plan, um canvas, para você pensar um pouco o teu negócio, ainda que pouco, né, mas mínimo, mais que seja, que aconteça, e lidar com pessoas, que é o grande desafio do empreendedor, que a gente não nasce e nem na faculdade a gente aprende a lidar com pessoas, a gente só aprende na prática mesmo. Beleza? E nisso a gente quer Deixa eu puxar, porque eu sou o host e eu acho que tu já tomou muito meu Olha, eu lugar fiquei aqui. assim, Tá com ciúme. dúvida. Tô chateado. Não, tô brincando. Gente, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela Obrigada a participação. vocês. Acompanhem a gente no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, é tudo @Teus e Tons, para saber quando saem os novos episódios, etc. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda no relacionamento @teusetons.com.br. As referências, pesquisas, dados desse episódio a gente deixa listado lá no site do Teus e Tons, teusetons.com.br. Muito obrigado, a gente se vê. Valeu! Valeu, gente!